Boa tarde, tudo bem? Eu sou Felipe Tardio e hoje eu vou apresentar um seminário sobre o processo de domesticação do pêssego. O pêssego ele é pertencente à família Rosaceae, do gênero Prunus, subgênero Amygdalus e da espécie Prunus persica. Inclusive, esse nome tem origem porque, inicialmente, os europeus, quando encontraram essa planta, acharam que ela vinha da região da Pérsia. O pêssego, para se desenvolver, precisa de um solo franco-arenoso, então um solo que tenha mais de 50% da sua composição arenosa, né? E um pouco da parte do solo franco, que seria a parte mais fértil, né? Com nutrientes e compostos orgânicos. Ele tem maior sucesso acima de 900 metros de altitude nas regiões tropicais e subtropicais. E as raízes são muito sensíveis ao encharcamento, com um consumo médio de 5 a 6 mil metros cúbicos de água por ano por hectare, né? Então, apesar de ser muito sensível à água, acaba sendo uma árvore que consome uma quantidade bem considerável. Os pêssegos não são plantados a partir de sementes, eles são plantados, na sua grandíssima maioria, por enxertia. Então, após a enxertia, leva mais ou menos uns 2 a 3 anos para começar a produzir, né? O ápice dessa produção é atingida com 5, 6 anos ali da região. E o pomar de pêssegos tem uma duração útil comercial entre 12 a 15 anos, né? Então, após esses 12 a 15 anos, a produção começa a reduzir e aí é feita uma nova plantação com novos enxertos e tudo mais, né? A colheita do pêssego também é feita uma vez por ano, com média de 15 toneladas por hectare, mais ou menos. E aqui no Brasil, a região do Rio Grande do Sul é responsável por 60% da produção nacional. Na verdade, toda a região sul, incluindo Santa Catarina e até o Paraná, apesar de um pouco menos, são os grandes produtores de pêssego, né? O resto, além desses 3 estados, que seria aqui do sul, tem algumas poucas plantações em São Paulo e em Minas Gerais, né? Então acaba abrangendo bem mais a região subtropical aqui do Brasil do que mais para cima, né? Então, passando ali de Minas Gerais, de São Paulo, da região sudeste, o pêssego não tem muita desenvoltura por causa do clima. Então, apesar de ser um seminário sobre o desenvolvimento do pêssego no Brasil, eu acabei escolhendo o pêssego porque ele tem uma importância cultural muito forte na Bolívia, que é meu país de origem, né? Então, aqui eu coloquei apenas a título de curiosidade e comparação, que na verdade me deu até um pouco de surpresa que no Brasil o consumo é muito baixo, né? Então a gente aqui tem um consumo médio de 500 gramas por pessoa por ano no Brasil, né? Enquanto na Bolívia essa média vai para 4,5 quilos por pessoa anualmente, né? E tanto na Bolívia quanto no Brasil, a produção nacional é quase que para consumo interno, né? Não tem muita exportação e o que é exportado é muito menor do que é importado, né? Principalmente na Bolívia. A Bolívia tem um importe de pêssego absurdo, assim, em comparação com a produção deles e com o consumo, né? A respeito da dispersão do pêssego, eu escolhi um artigo do Dar Martelo que ele vai atrás da origem do centro de origem do pêssego, né? Então, o artigo ele cita cinco sítios arqueológicos que são pesquisados, todos na região da província de Zhejiang, na China, e com documentação do consumo de pêssego há 8 mil anos atrás, né? Então, tem algumas regiões com 6 mil anos, 5 mil anos atrás, mas as mais antigas datam de 8 mil anos atrás, e já com evidência de um processo de seleção ali pelo ser humano. Os indicativos mais antigos levam ao vale do Yangtze River, então uma região ali tipo de vale que tem água por perto, né? E a interferência humana se deu início já nessa região, né? Então, os caroços que estão circulados aqui com o número 5 e 6 são dos pêssegos atualmente, enquanto os demais são desses sítios arqueológicos, né? Então, dá para ver já de cara a diferença do tamanho do caroço, né? Dos pêssegos, como atualmente os caroços são maiores, né? O que por si só já indica que a polpa desse fruto hoje em dia é muito maior do que era antigamente. Então, após essa domesticação inicial, ocorreu a dispersão dele, né? Então ele foi disperso para outras regiões, ali mais ou menos há 4 mil anos atrás para a região da Ásia Central, a Pérsia, né? Irã e tudo mais.
há uns 2.500 anos atrás na região mediterrânea, ali Europa, parte da Itália, né, e Grécia e tudo mais. Então foi por causa dessa confusão que os gregos dessa época de 2.500 anos atrás foram para Pérsia, encontraram pêssego, acharam que ele tinha se originado lá, mas na verdade ele já veio de um outro processo migratório. E acabou causando essa confusão, né? Pra variar, porque o povo adora inventar nomes para as plantas e na verdade não tem nada a ver, né? Mas enfim. E aí a parte das Américas, que eu atualmente, né, há 500 anos atrás, que vieram com os colonizadores junto para as Américas, aqui na região da Bolívia, Estados Unidos, Chile, Argentina, que é onde mais se consomem e se cultivam esse fruto. Então, partindo para domesticação de fato, né, a gente tem aqui alguns traços que foram selecionados, né, meio padrão de frutas, né, de um tamanho pequeno para um maior, a quantidade de polpas é sempre maior, sempre visando uma doçura maior ou uma diminuição do amargor e da acidez. O caroço, apesar de ter aumentado, né, que nem a gente viu no outro artigo, em relação à proporção com o tamanho de polpa, sempre visando menor proporção, né, com uma produtividade mais alta e uma uniformidade alta, facilitando a colheita. Então, basicamente, resumindo, né, na domesticação primária houve a redução do amargor e acidez, favorecendo frutos mais doces e maiores, né, e o aumento progressivo do tamanho do fruto, assim como do mesocarpo, né, que é a parte que a gente consome, que seria a polpa. Isso foi derivado de um maior interesse econômico devido ao maior rendimento, maior quantidade de açúcares no fruto, e a parte aromática aqui no pêssego também é muito marcante. Então, aqui a gente tem algumas imagens de o que seria o pêssego bravo, né? Então, aqui dá para ver o caroço e a polpa que tem em volta é bem pouca, né? Então, aqui a proporção seria mais caroço até do que polpa propriamente dita, né? E os tamanhos dos pêssegos também menores. Aqui tem uma espécie de pêssego bravo também que é meio vermelha, mas eu acho que ela já é um intermediário. Então, também a coloração acabou sendo uma coisa que foi selecionada também, né? Então, hoje em dia a gente tem frutos muito maiores, muito mais doces, com a polpa branca, amarelada, né? Características típicas de uma seleção de frutas. Então, a partir dessa diversificação, né, digamos que a domesticação se deu na China, e a partir dali essas plantas selecionadas foram dispersas pelo planeta, né? O foco da seleção se tornou a resistência aos novos climas dessa planta, né? Então, as pessoas já começaram, como a gente já tinha um fruto com maior tamanho, né, maior doçura e tudo mais, já era algo de interesse do ser humano, começaram a procurar características que fossem mais favoráveis para resistência ao frio, para produtividade, a época de floração e tudo mais, né? Além da parte da conservação após a colheita. Então, hoje o pêssego resiste a temperaturas mais amenas, sendo cultivado ou podendo ser cultivado em praticamente todas as regiões temperadas e subtropicais do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem cultivares destinadas a climas mais frios, como a BRS, Regalo e Fascínio, e para cultivares com climas mais amenos, assim, algo mais tênue, né, entre o sudeste brasileiro, ali, norte do Paraná, que seria a RBS Rubimel. No mundo inteiro, a gente tem cultivares com diferentes adaptações, né, trazendo de novo aqui um pouco da Bolívia e do Chile, do resto da América. A gente tem cultivares mais adaptadas a altitudes mais altas, né? Na Bolívia, a gente tem cidades que chegam a 4.000 metros de altitude e existem cultivares muito específicas dessas regiões, assim como no Chile, na Bolívia no geral. As cultivares que acontecem por lá são mais focadas nisso, nessa adaptação, né? Então, aqui a gente tem algumas cultivares brasileiras que constam no site da Embrapa, né? Tem algumas outras também, mas eu não achei nada muito concreto sobre isso, né? Então, aqui a gente tem a Sarau, que é um pêssego que ele é cultivado em climas mais frios, e ele tem uma colheita pós-época tradicional, né? Então, essa seria a vantagem dela. Tem a Serenata, que é usada para consumo interno, né, do fruto in natura. O pêssego citrino, que é a única espécie que eu achei, a única cultivar que eu achei que era destinada para compotas e geleias e para a parte industrial, né? O rubramor também, que ele é mais cultivado em regiões frias, se eu não me engano.
Aqui a gente tem o regalo e o fascínio, que foram mencionados anteriormente, para regiões frias, e o rubimel, que é das regiões mais amenas, né? E aí aqui eu procurei um pouco sobre, só que foi mais difícil ainda de achar, a respeito de cultivares na Bolívia, então eu cheguei a números entre 9 e a 30 cultivares diferentes, né? Mas nada muito certeiro para colocar, para poder afirmar aqui no seminário. E os maiores problemas que afligem os pessegueiros hoje em dia são a Monilha fruticola, que é um fungo, né? Que ele apodrece os frutos no pé, né? E ele se propaga, né, no cultivar inteiro, então é um problema bem sério. A crespeira do pessegueiro, né, que também é um fungo que ele dá principalmente nas folhas, mas ele afeta o crescimento das folhas e afeta a produção dos frutos. A bacteriose, que é uma bactéria que também acomete as folhas e os frutos do pessegueiro. A mosca das frutas, né, que se alimenta do pêssego e, além disso, utiliza o fruto como berço, né? Então, é comum encontrar larvas dentro dos frutos. Aqui eu esqueci de escrever, mas é Grapholita molesta, né? Que é uma mariposa que ela prejudica os ramos das árvores, né? E os frutos também. E ácaros, cochonilhas e outras pragas mais comuns, né? De plantações no geral. E os maiores problemas climáticos giram em torno do frio ou da falta dele, né? Então, geadas tardias prejudicam a floração, né? Então, supondo que aconteça uma geada fora da época, depois do momento que deveria, né? O pêssego está condicionado, isso prejudicaria as flores que são muito sensíveis, né? Então, geraria a queda dessas flores ou a falta de desenvolvimento, ou até mesmo os pequenos frutos que já estavam começando a se desenvolver podem ser muito prejudicados pelas geadas, né? A falta de frio também prejudica o desenvolvimento, faz com que as árvores não cresçam muito, os frutos não desenvolvam muito. O granizo também causa danos severos às plantações, chuvas próximas à colheita também podem rachar os frutos ou deixar eles mais suscetíveis a pragas, todas as anteriores, né? E qualquer outra coisa, né? O fruto rachado ele já não tem valor comercial, né? Então isso também acaba prejudicando bastante. Então, o foco do melhoramento hoje no pêssego, além da parte óbvia, né, que é a resistência de pragas, aumento do tamanho dos frutos, da doçura, a facilidade de transporte, né, aumentando a conservação pós-colheita. O Brasil investe bastante na parte de clima, né? Então, para encontrar um cultivar que precise de menos frio, né, para poder se desenvolver, para possibilitar esse plantio em outras regiões do Brasil, né? Que ali a gente viu que a colheita do pêssego acontece basicamente na região sul e em porção da região sudeste, né? Então, esses melhoramentos hoje em dia visam ampliar essa plantação para as outras regiões do Brasil, né? Que acabam sendo um território bem amplo ali para explorar, né? E sonhando alto também, né? Por que não? Alcançar o pêssego do James e o pêssego gigante algum dia, né? Quem sabe? Com muito esforço, né? Capaz de atravessar oceanos e servir como boia. No mais é isso, né? Aqui estão as referências que eu utilizei, né? Então essa daqui, a primeira, ela trata mais sobre essa dispersão do fruto na região andina, né? Ali no Chile, Bolívia, Argentina, um pouco do Brasil. O segundo artigo, ele traz essa parte da domesticação, seguindo mais a parte da diversificação, né? O terceiro artigo é do Dar Martello, que fala sobre a origem do pêssego na China. E esse quarto artigo aqui eu utilizei mais como referência para falar sobre o solo para plantio dos pêssegos, né? E aí, obviamente, a última referência é o próprio site da Embrapa, onde constam as cultivares e várias informações sobre a colheita, né? O tipo de solo e temperaturas, enfim. Então é isso, muito obrigada pela atenção, um ótimo final de semana.